Em toda a história, o ser humano começa projetos, começa sonhos, sobe os degraus mais altos das próprias vontades, até o dia em que percebe que a vida não obedece aos nossos planos. Em algum momento do caminho, algo cansa, algo pesa, algo começa a doer. Hoje, vamos contar a história de Luna. Mas não se engane, Luna não é exceção, ela é espelho. Quantos de vocês, em alguma fase da vida, já pensaram em parar, em desistir, em desaparecer por um instante, só para descansar? E o que foi que te levou a pensar isso? Essa história pode ser a sua, ou a de alguém que você ama, alguém que segue em pé por fora, mas por dentro está apenas sobrevivendo. Por isso, abra bem os seus ouvidos e, se tiver coragem, abra também o seu coração. Porque nem toda vontade de desistir é fraqueza. Às vezes é cansaço, às vezes é sobrecarga, às vezes estamos apenas respirando lento demais, tentando não afundar. Mas existe uma verdade que poucos encaram. Você já ouviu falar sobre o ego humano? Hoje vamos revelar que por trás dos pensamentos de desistência existem vozes, motivações escondidas, estruturas internas que se formam em silêncio. Vozes que não gritam, mas insistem, que não empurram, mas cansam. E todos os dias elas estarão ali, tentando nos convencer de que parar é a única saída. Alô, pastor? Pastor, eu preciso conversar com você. Mas já tem dias que eu tenho me sentido vazia. Eu sei que eu disse que eu estou muito ocupada, mas é que a minha mente não descansa, pastor. Eu não quero parecer frágil, mas realmente eu preciso falar com o Senhor. Na verdade, eu estou a ponto de desistir. Eu quero largar tudo, jogar tudo pro alto. Eu cansei. Eu cansei de verdade. Preciso muito falar com você, pastor. Mas eu preciso que seja agora. Tem que ser agora. Eu saí um dia chuvoso porque realmente eu preciso falar com você. A meu ônibus já chegou. Eu tô indo. Durante séculos, a humanidade acreditou que o maior problema do ser humano era o orgulho, a soberba, o excesso de amor por si mesmo. Mas, em algum momento da história, mudamos o diagnóstico. Passamos a dizer que o problema não era mais o ego inflado, e sim o ego ferido, representado por essas cordas que envolvem Luna, como uma marionete do seu próprio ego. E a partir disso dissemos que o mal nasce da baixa autoestima, que a violência nasce da falta de amor próprio, que o erro nasce da carência. E assim, aprendemos a justificar o que antes aprendíamos a confrontar. Hoje, não perguntamos mais quem eu estou me tornando. Perguntamos apenas como eu me sinto. O que eu estou fazendo aqui de novo? Eu não consigo mais continuar com isso. Bom, é a última vez que eu piso nessa igreja. Criamos uma geração treinada para se proteger, mas não para se examinar. Para se afirmar, mas não para se render. E então, o erro se tornou o centro, a medida, o altar. Mas o apóstolo Paulo nos apresenta um caminho oposto. Uma visão que não começa no amor próprio, mas no esquecimento de si. Não na exaltação do ego, mas na sua transformação. Porque só existem três verdades: o ego humano, como ele nasce, o eu, como ele pode ser transformado, e o caminho para que isso aconteça. Que tal hoje falarmos sobre ser um ego? Este espetáculo não é sobre autoestima, é sobre rendição. Não é sobre se encontrar, é sobre se perder, para finalmente ser encontrado. Faz dias que eu venho saindo dessa conversa, mas hoje não dá mais.
Tô no meu limite. Não tenho forças, não vejo mais propósito. Cansei de sorrir por fora e sangrar por dentro. Talvez eu só precise dizer isso pra alguém, antes de sumir de vez. Alô, pastor? Tô ligando pra dizer que eu tô aqui na igreja pra gente conversar. Ai, pastor, sinto contas me aprisionando, eu não tenho mais força nenhuma pra continuar. Ei, filha, eu sinto sua dor. Eu não vou dizer que eu entendo tudo o que está acontecendo, mas eu quero te ouvir. Não desista agora, não é hora de abrir mão. Antes da nossa conversa, tem um papel com algumas perguntas em cima do púlpito. Eu estou só terminando um aconselhamento e eu vou atrasar um pouco. Você pode responder, por favor? Algo me diz que Deus quer falar contigo de uma forma diferente. Perguntas? Ele não entende. Na verdade, ninguém entende. Mas por educação, eu vou responder. Só para não parecer ingrato. Só para não decepcionar mais uma pessoa. O som de seus passos ecoa. A igreja está completamente vazia. O púlpito, um papel com uma caneta. Se aproxima devagar. Lê o que está escrito no papel. Um questionário? Agora. Como se perguntas pudessem curar buracos. Pega a caneta relutante. Olha para o alto. Como se perguntasse: sério, Deus? É claro que eu vim até aqui esperando algo mais dramático. Uma unção, um arrepio. Mas veja a ironia. Ele deixou perguntas. Como se tivesse interessado no que tenho a dizer. Ele é sutil, esse pastor. Luna, você pode sair agora mesmo, sabia? Ou pode começar a responder. Quem é você sem aquilo que faz? Ou sem o título que carrega? Quem é você? A caneta treme. Ela tenta ler de novo a pergunta. O corpo dela reage antes da mente. Levanta-se rápido. Anda pelo palco. Passa a mão no rosto. A tristeza agora vira raiva contida. Essa pergunta é ridícula. Eu sei quem eu sou. Sou certo. Sou alguém que tentou e que aguentou. Acho melhor mostrar o que está por trás dessa voz na mente de Luna. Como eu já disse anteriormente, essa é Luna. Como a lua, ela vive em fases. Às vezes cheia de luz, às vezes vazia de si. Seu nome não foi escolhido por acaso, pois carrega a dança silenciosa entre presença e ausência. No momento em que a encontramos, Luna atravessa o lado escuro de sua hora. Um tempo em que tudo parece encoberto, como se a luz tivesse se escondido dentro dela. Mas até a lua, mesmo quando não vista, ainda está lá. Mas, voltando a falar sobre os pensamentos que atormentam diariamente Luna, iremos revelar agora uma das influências por trás do cansaço e da resistência dela. Te apresento agora o ego vazio. Ao olharmos para essa personagem, tudo parece certo, mas por dentro, um ego sem fim. Nada é suficiente, nem os aplausos, nem o afeto. Seu ego se alimenta de presença, mas nunca se sacia. Está sempre procurando, mas nem sabe o que perder. Você não precisa atravessar tudo isso. Tem perguntas que só machucam. Tem caminhos que cansam demais. Você já veio até aqui. Isso já é o suficiente. Eu só queria parar de sentir. Mas se eu parar agora, vai ser como se eu nunca tivesse vindo. Bom, eu ainda não terminei. Você me perguntou quem eu sou. Sou alguém que ficou quando tudo dava motivo para ir embora. E agora essa pergunta, se eu tirar tudo isso, o que sobra? Excelente pergunta. Principalmente porque ela não fala de Deus, fala de você. Quem é você quando o casamento cansa e o amor vira silêncio? Quem é você quando os filhos não ouvem? Quando a culpa pesa ou quando se pergunta se errou em tudo? Quem é você quando o trabalho exige mais do que tem? Quando o salário não acompanha o esforço? Quando ninguém percebe o quanto está se quebrando por dentro?
Quem é você? Sem aplausos, sem agenda cheia, sem alguém para liderar. Existem 4 verdades sobre a condição natural do ego humano. Ele é vazio, dolorido, ocupado e frágil. Essa personagem veio para mostrar que há um vazio no centro do ego humano. Esse ego não tem nada no centro. É oco por dentro, como uma bexiga cheia. Buscamos respostas e tentamos colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Quando fazemos isso, sempre sobra muito espaço. E tudo que colocamos para preencher esse vazio ficará chacoalhando lá dentro. Esses pensamentos estão me enlouquecendo. Veja, você não está desistindo da fé. Está desistindo do cansaço de acreditar. Porque orar cansada não parece oração. Ser cansada não parece fé. Continuar cansada parece burrice. E se o problema não for você? E se for essa expectativa absurda de que crer deveria tornar tudo mais fácil? Você não está vazia, só está cansada de sustentar o que nunca foi leve. Eu só queria parar. Só um pouco. Só até não me cansar mais. Eu entendo, eu creio, mas as coisas não mudam. Eu orei tanto, busquei tanto, mas por dentro eu não sinto nada. A pergunta a confronta novamente. Por que você precisa tanto da aprovação dos outros? Mas eu não ligo para a opinião dos outros, eu só queria ser notado de vez em quando. Relembrando, o ego é vazio, frágil, ocupado e dolorido. A figura de frágil é inocente, carrega em sua essência a necessidade de aprovação. Quando recebe elogios, cresce. Quando recebe críticas, desaba. Seu ego é de vidro. Vive na tentativa de parecer forte, mas só quem conhece de perto ouve o som das rachaduras. Imagina o ego inflando como uma bexiga e quanto mais cresce, mais chance tem de estourar. Quanto mais enche de si mesma, mais se torna frágil. Aí está o que muita gente com o ego inflado gosta de ouvir. Não se assuste, minha flor. Eu não vim te julgar, eu vim te lembrar que você é especial. É claro que não precisa da aprovação dos outros, mas veja, como dói quando eles não curtem aquela foto, como pesa o silêncio quando mandamos uma mensagem e ninguém responde. A verdade é, você precisa sim, porque todos precisam. A opinião dos outros é um espelho, e o espelho, minha querida, é onde você se enxerga. Repare bem, você tem se arrumado para quem? Escolhe 2 palavras para quem? Ajeitar o tom de voz para quem? Se ninguém te aplaude, é como se o que você faz não existisse. Você não está carente, você está consciente do quanto o amor precisa ser notado. Sabe por que dói tanto? Porque você passou a acreditar que só é digna quando é admirada. No fundo, você não quer só ser amada. Você quer ser amada visivelmente, publicamente, escancaradamente. Você quer alguém que diga em alto e bom som: "É incrível!" E enquanto isso não acontece, você se dissolve, vai desaparecendo em meio aos feeds dos outros. Ela fecha os olhos, engole seco, luta contra a vontade de chorar. Tenta escrever uma resposta à pergunta. Rasura, escreve de novo. Você lembra da última vez? Você acreditou, tentou e caiu. E se for igual agora? Eu sei que eu posso errar. Eu sei que eu posso cair de novo, mas ficar parado já é uma queda. Luna olha novamente para o questionário. A pergunta a atinge como um tapa. Sua expressão muda. Seu ego frágil é confrontado. Meu Deus, eu aqui dando atenção para os meus pensamentos e nem vi o tempo passar. Por que o pastor está demorando tanto? Deixa eu terminar logo esse questionamento. Você serve ou finge que serve? Ao invés de entender o confronto, se revolta mais uma vez. Quem ele pensa que é para perguntar isso? Eu estava lá, sem vestir, fui a primeira a chegar, a última a sair, a que limpava os bancos, decorava o espaço, sorria para as visitas. Eu dei tudo. E quer saber? Nem fui obrigada.
Seus pensamentos começam a perturbar sua mente. Parece que não há tempo suficiente para atender todas as demandas que ela mesma cria. Luna passa o tempo todo ocupada com tarefas vazias, dançando com uma agenda sem propósito. Ego vazio, frágil, ocupado. Trabalhamos em coisas que não gostamos, fazemos dietas que detestamos, realizamos tudo. Não pelo prazer de realizar, mas apenas para impressionar. O ego vive ocupado, ocupadíssimo, o tempo inteiro. Lá está ele, o seu ego ocupado, desenvolvendo laços de afazeres. O reconhecimento. Nada se compara àquela sensação de serviço chamada necessário. Trabalhar para Deus ou para a imagem que os outros têm de você trabalhando para Deus. Diga a verdade. Você não tem tempo nem para sentir dor. Está sempre fazendo e sabe por quê? Porque se parar, talvez descubram que você não é tão forte quanto finge ser. Você encheu a agenda para esvaziar o coração, se cansou de agir como quem serve e esqueceu o que é servir o silêncio. Seu valor está no que produz. Sua agenda é sua identidade. Dorme pensando no que precisa fazer e acorda tentando provar que é capaz. Seu ego está inflado de tarefas e faminto de repouso. Não para um segundo, porque teme cair no esquecimento. Você não quer ser descartada porque quer ser insubstituível. Mas aí vem a pergunta. Está fazendo por amor ou por necessidade para que te vejam correr? Depois você pensa nisso. Tem tanta coisa para resolver agora. Depois você pensa nisso. Eu passei a vida inteira adiando isso. Se eu fugir de novo, essa pergunta vai me seguir. Essa demora que passou na minha vida, isso está me matando por dentro. É simples. Só vou avisar que estou decidida a desistir. Essas vozes na minha mente estão mentindo, tenho razão de reparar. Ocupada? Eu não consigo respirar. A verdade é que quanto mais eu fazia, mais me cobrava. Quanto mais eu ajudava, mais sumia. Eu sorria na frente, mas por dentro eu estava chorando. Alô, pastor? Desculpa, mas eu cansei de esperar. Eu tô indo embora, tá? É que eu tenho muita coisa pra fazer. Ô filha, é que surgiu um imprevisto e eu precisei atender uma família. Mas Deus colocou algo no meu coração, uma palavra para você. Lembra a minha pregação sobre Marta e Maria? Lembra o que... Alô? Alô, pastor? Alô? Luna está presa entre a realidade de sua angústia e a ilusão de seu ego. Vozes se confundem em sua mente. Ela já não mais consegue discernir. Querida Lu, é simples. Ocupe-se. Trabalhe mais. Dê mais. Prove seu valor até que esqueça que tem um. Você lembra dela, não lembra? Marta, lavando pratos, limpando o chão. E Jesus ali. Mas ela escolheu o bom caminho? Não. Ela escolheu o caminho do prometido. O caminho dos úteis. Olha só o quanto você já fez. Não é suficiente. Mas ainda assim ninguém vê. Ninguém agradece. Porque quem vive ocupado nunca é aplaudido. É só cobrado. Afinal, quem mandou você aguentar tanto tempo calado? E agora, se parar, vão te chamar de fraca. Você quer ser fraca, Luna? Minha pequena, se a culpa não te prende, então o relógio vai. Lembre-se, enquanto Maria estava aos pés de Jesus, Marta produzia, lavava, organizava, servia. Você sabe quem Jesus realmente amava, sabe? Aquela que não deixava a agenda cair.
Aquela que não deixava ninguém na mão, aquela que, como você, nunca teve tempo para si, mas ainda assim, sorria para todos. Mas não era Maria que estava aos pés de Jesus? Esses pensamentos me confundem. Se você não quiser, ninguém percebe os seus sonhos. Ninguém percebe. Já orou. Você não tem tempo para isso agora. Você não tem tempo para isso agora. Eu cansei. Ninguém vê. Nem mesmo ele vê. Por que tantas perguntas para alguém tão fragilizada como eu? Preciso de um abraço. E não de interrogações. A pergunta a surpreende novamente. Você ainda crê que Deus pode te usar? Chega. Eu vou embora. Essas perguntas estão me machucando. Eu não quero mais sentir dor. O ego quase sempre dói. Isso acontece porque há algo muito errado. O ego vive chamando atenção para si mesmo. Todos os dias, o tempo inteiro, o ego exige que avaliemos nossa aparência e a maneira que somos tratados. É comum reclamarmos que alguém nos feriu. O ego sempre se sente machucado. De tanto se comportar como frágil, não percebeu que estava alimentando sua própria prisão. Agora eu, frágil, me transformarei em uma arma destrutiva. Com vocês, dolorido. Que carrega em minha essência o toque do abandono. Não grito, não exijo, apenas sinto. Um corpo que já não é abrigo, mas prisão. Um leque de memórias maltratadas, um personagem moldado pela dor de não ser visto. Porque me trata a fragilidade, um dia terá que inventar meu novo personagem, o dolorido. Veja como estou, com passos lentos, curvado pelo peso da cabeça que carrego nos braços. Respeite, pois isso é uma relíquia sagrada. Aqui está um pedaço de memória, uma cabeça vazia, o rosto esculpido pelo que soprou de um amor que vive. A dor. A dor. Ela nunca pede licença para entrar, só invade. Ela volta sem descobrir, marca sem tocar. Quando chegou, ninguém a anunciou. Foi na infância, talvez, ou no dia do enterro, ou quando disseram, não é só aqui. Mas fizeram parecer que era. Ela aprendeu a guardar. Cada lágrima chorada, cada abraço ausente, cada desculpa nunca veio. Até que, sem perceber, a dor já era seu nome no meio. Aqui está a cabeça que ela mesma montou, com fragmentos de tudo que a machucou. Aqui estão os gritos engolidos, as orações que pareciam não subir, a culpa por não ser forte o bastante. Ela sorri na igreja, na mesa com a família, mas sangra por dentro. E o mais irônico, a dor faz parte da estátua que ela pensa que é. Não percebe que continua viva. Alguns constroem casas, outros constroem altares. Ela construiu uma ambiência. Qual dor você nunca contou para ninguém? Que pergunta é essa? Chega a ser falta de respeito. Ela pensou em responder, mas não sabia por onde começar. Porque não era só uma dor. Eram camadas. Eram anos. Dores que ela aprendeu a organizar em gavetas para continuar funcionando. Ela tenta escrever, mas não consegue. Ela nunca contou sobre a rejeição que fingiu não sentir. Sobre as vezes em que foi forte quando queria desaparecer. Sobre a culpa por não ter sido suficiente. Sobre as orações que fez e não entendeu o silêncio como resposta. Ela nunca contou que aprendeu a sorrir enquanto sangrava. Que se acostumou a chamar sobrevivência de maturidade. Que confundiu fé com resistência. E achou que ser forte era nunca precisar de ninguém. Luna, abaixa a cabeça. Respira fundo. O corpo começa a pesar. A pergunta que ninguém gosta de responder. Porque responder seria admitir. E admitir seria desmontar tudo que foi cuidadosamente construído para sobreviver. Veja, a dor foi honesta com você.
Ela ficou quando os outros foram embora. Ela te ensinou a se proteger, a não criar expectativas, a não depender. Essa dor tem o seu curso. Foi moldada pelas suas perdas, alimentada pelas suas decepções, sustentada pelas suas perguntas sem resposta. No começo, a dor só doía. Depois, ela passou a explicar tudo. Por que você se afastou? Por que você se fechou? Por que você desistiu? Sem perceber, começou a consultá-la antes de decidir qualquer coisa. Você não a curou. Você a preservou. Você a colocou num lugar alto, fez um altar para que ninguém tocasse, para que ninguém questionasse. Eu nunca contei porque tinha medo. Medo de ouvir que precisava perdoar. Medo de descobrir que precisava soltar. Medo de não saber quem eu seria sem essa dor. Porque, sem perceber, eu comecei a viver ao redor da ferida. A dor virou identidade. A ferida virou argumento. O trauma virou voz. Espera, está querendo dizer que eu estou idolatrando a minha dor? Calma, não pensa assim. Não seja tão religiosa. Qual o problema em adorar e se prostrar diante da sua dor? Lembra das vezes que você cantava que ele cresça e eu diminua? Agora lembra que você só cantava isso da boca para fora, pois quando abria a boca sua mente estava pensando em outra coisa e não na letra da música. Então, veja como cresceu. Que ele cresça. Ele quem? Jesus ou sua dor? Cresceu toda vez que você repetiu a história, toda vez que reviveu o passado, toda vez que decidiu não confiar. Isso não é só dor, isso é um trono. E sem perceber, você colocou a sua ferida para governar. Novamente, a pergunta ecoa em sua mente. Qual dor você nunca contou para ninguém? Olhe para mim. Eu sou seu ego inflado, mas pode me chamar somente de ego. Fui moldada com cada parte que você tentou esconder, cada frustração não confessada, cada trauma que você viviu como escudo, cada conquista que você usou como muleta. Eu sou você, só que maior, mais convincente, mais admirável, mais intocável, mais sozinho. Pois é essa. Porque parece tanto comigo. Porque eu estou com medo do que eu mesma criei. Eu te protegi da dor. Falei com você quando ninguém te escutava. Gritei por reconhecimento quando você era invisível. Você me alimentou com cada aplauso, cada like, cada glória a Deus, que no fundo você só queria para si. Por que eu preciso ouvir isso? Por que minha mente me perturba tanto hoje? Eu não preciso. Você precisa de mim. E sem mim, você volta a ser ninguém. Volta a ser ignorado. Sem esse peso, quem vai te respeitar? Quem vai ouvir você? Sem mim, você some. Eu alimentei isso. Essa coisa. Esse monstro. E se eu não destruir agora, ele vai engolir tudo. E agora, uma pergunta que atinge seu coração como uma flecha. Quem é você quando ninguém está olhando? Pare de querer responder essas perguntas sem sentido. Você veio aqui precisando de uma palavra de conforto e recebe confronto. Você não merece isso. Olhe para você, tremendo, cansada, perdida. Se não fosse por mim, você teria desistido há muito tempo. Fui eu que te mantive de pé quando ninguém te ajudou. Fui eu que te dei voz quando ninguém te escutava. Você não quer me destruir. Você tem medo de ficar sem mim. Seu ego. Ele está mentindo. Mas se não tiver, se realmente eu só cheguei até aqui por causa dessa força, e se sem ele eu voltar a ser invisível? Sem ele, você volta a sentir tudo. O abandono, a rejeição, a solidão. Você aguenta isso de novo? Você já aguentou demais. Não precisa provar mais nada. Você tem o direito de desistir.
Eu não quero mais sentir isso. Mas se eu sair agora, essa dor continua mandando em mim. Eu vou responder. Nem que seja chorando. Se você souber isso, vai ter que encarar que te feriu. Vai ter que perdoar. Vai ter que chorar que nunca chorou. Tem certeza que quer abrir essa ferida? Continue colocando a sua dor. Isso te faz bem. Qual dor você nunca contou pra ninguém? Chega! Não sou idólatra. Eu não aguento mais viver assim. Cercada por mim mesma, controlando tudo, defendendo tudo, justificando tudo. Você não é a minha força. Você é meu medo disfarçado de coragem. Coragem. Coragem é sobreviver sozinho. Coragem é não depender de ninguém. Coragem é não precisar de Deus o tempo todo. A pergunta ecoa novamente. Você serve ou finge que serve? Eu só queria ser o suficiente. Só queria parar de provar. Só queria descansar. Descansar é perigoso. Quando você para, percebe o vazio. Quando silencia, ouve Deus. E quando ouve Deus, precisa mudar. E você não quer mudar. Fica comigo. É mais confortável. Nada muda, nada dói, nada existe. Meu Deus, eu não posso me esquecer das palavras que me renovam. Não afaste de mim teu Espírito, Senhor. Me ajuda a lembrar das palavras. Quando foi que eu caí? Quando foi que eu esqueci que não posso acreditar nessa batalha invisível que existe dentro da minha mente a ponto de me fazer entregar as cartas para o inimigo? Quando foi que eu caí e esqueci de prosseguir para o alvo e deixei o adversário me distrair? O que essas perguntas estão fazendo comigo, meu Deus? Eu preciso responder para entender onde isso tudo vai me levar. Quem é você sem o que faz? Por que você precisa tanto da aprovação dos outros? O que esconde com mais força? Se Jesus estivesse agora ao seu lado, o que você entregaria a ele? Eu entendi. Mas eu não sei se tenho forças para conseguir. Para conseguir reconhecer que meu ego está inflado. Traga à memória aquilo que me dá esperança, Senhor. Está pesado demais. Eu não aguento e talvez hoje seja o meu último dia. Eu preciso me lembrar do dia em que eu disse sim para te servir. Senhor, eu não suporto mais a mim mesmo. Eu não quero mais carregar meus traumas, ser manipulado em minhas emoções ou ter minhas atitudes controladas pelo meu ego. Eu não sou o que fizeram de mim ou a mim. Eu não sou o meu trauma, não sou a minha dor, não sou a minha fragilidade. Eu não sou o que eu faço. A minha identidade está em Ti. Me perdoe todas as vezes que eu assumi o nome e cresci em direção à minha vaidade. Eu me desfaço hoje, para que o Senhor me refaça. Se você me entregar agora, você desaparece
Você pediu e eu cresci. Agora vamos juntar juntos. Então que eu, filho? Porque eu cansei de ser o Senhor. Eu cansei de me salvar sozinho. Eu me lembro que João 3,30 diz que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu só queria te proteger. Eu só queria que você existisse. Eu só queria existir. Sem você eu não preciso mais quem eu sou. Sem mim você não é nada. Jesus disse: quem perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. Antes de ir embora, eu preciso te responder. Quando o Senhor começou a me fazer aquelas perguntas, eu fiquei com raiva. Me senti invadida, machucada, porque eu não precisava de perguntas, eu precisava de alívio. Mas hoje, eu entendo. Cada pergunta me mostrou algo que eu não queria ver. Quando o Senhor perguntou quem é você sem aquilo que você faz, eu percebi que eu tinha virado só função. Eu não sabia mais quem eu era, sem agenda, sem tarefa, sem responsabilidade. Quando o Senhor perguntou por que precisa tanto de aprovação dos outros, doeu. Porque eu vi que eu estava vivendo para ser reconhecida, não para ser verdadeiro. Quando o Senhor perguntou, você serve ou finge que serve? Eu entendi que eu estava servindo, cansada, ferida, esperando que alguém me percebesse. E quando ninguém percebia, eu me sentia inútil. Quando o Senhor perguntou, qual dor você nunca contou para ninguém? Foi aí que tudo caiu. Porque eu percebi que eu estava vivendo em volta da minha dor, protegendo minha ferida, usando meu sofrimento como desculpa e, sem perceber, deixei essa dor mandar em mim. Eu achava que meu problema era fraqueza, mas não era. Meu problema era tentar ser forte sozinha. Eu achava que precisava provar que dava conta, que precisava aguentar mais um pouco, que descansar era sinal de derrota. Mas o que estava me destruindo era esse ego inflado, essa necessidade de controle, essa voz dizendo que se eu parasse, eu não valia nada. Hoje eu entendi, pastor, não era Deus que estava me cobrando, era eu. E eu cansei de ser o centro, cansei de me salvar sozinha, cansei de fingir que não dói. Eu não preciso desaparecer para descansar, eu não preciso desistir para ser cuidada, eu só preciso diminuir. Porque quando eu paro de tentar ser tudo, ele pode ser tudo em mim. E agora? Eu não sei mais quem eu sou sem ele. Passei tanto tempo tentando ser forte que esqueci como é só ser humana. Se for para recomeçar, que seja pequena, que seja fraca, que seja verdadeira. Ela olha para o altar como se fosse a primeira vez, como quem acabou de entender onde sempre deveria ter estado. Ali, uma Bíblia aberta. Ela estende as mãos e toca a palavra com reverência. Tudo gritou dentro de mim, mas no final, só o silêncio me curou. O altar, o lugar que eu evitei quando queria resistir, é exatamente onde eu precisava estar. Eu corri de Deus com tudo que eu tinha, mas foi aqui que Ele me esperava com tudo que Ele é. Silêncio. Pela primeira vez, depois de tanto tempo, silêncio. Resta a poeira da batalha e um altar. Um altar. Lugar de renúncia. Lugar de recomeço. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi me dado um espinho na carne. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O altar não é um palco. O altar é o lugar onde o eu morre, para que Cristo viva. Eu gostaria de agradecer a todos os pastores, a todos os líderes que não desistiram de alguém como eu. Eu sei que é muito difícil ouvir um obrigado quando estamos sendo confrontados, mas sabe que esse confronto gerou frutos de gratidão. E em nome de Jesus, esses frutos alcançarão outras pessoas.
Esse não e esse confronto semeado em minha vida me colocaram no lugar que eu deveria estar, que é com o Senhor Jesus Cristo. E nunca mais eu irei tirar os meus olhos dele. E nessa noite, assim como eu, muitas pessoas aqui vão parar de fugir. Vão abrir mão dos seus egos, vão abrir mão dos seus achismos para que Jesus cresça. Amém, igreja? Você pode colocar de pé nesse momento?